Bom, abordaremos nessa aula o que seria referências de custos unitários. Eu fiz menção a esse termo lá na nossa aulinha de orçamento para setor público, onde eu disse que o orçamentista não tinha liberdade de escolher o valor que ele bem entendesse. Essas tabelas de referências de custos unitários serão o nosso balizador nesse sentido, já para evitar o superfaturamento das obras. Mas eu coloquei esse nome em vermelho para que a gente comece a utilizar essa terminologia de forma correta, porque não é preço, é custo. Vocês vão escutar falar muito tabela de preços unitários. Preço, pessoal, é após você descobrir quanto você gasta, quanto é seu custo para produzir aquele material e acrescentar seu lucro e suas despesas indiretas. Não tem como a tabela de custos ser uma tabela de preço, já que as tabelas não sabem quanto é que meu empreendedor vai gastar de despesa indireta e nem sabe qual o lucro que ele estima ter. Por isso que o correto é chamado de custos unitários. Vou demonstrar umas tabelas aqui usuais. Então, como é que funcionaria? Para o meu estado, que no caso é o Ceará, existe uma tabela chamada CEINFRA. Nós, do estado do Ceará, utilizamos essa tabela quando as obras são financiadas pelo governo do estado do Ceará. Quando você tem uma obra financiada pela União, que é representada aqui como federal, né? Eu tenho que utilizar a tabela SINAP. A Ciclo é uma tabela utilizada para obras do DENIT. Por quê? Porque os itens que compõem a Ciclo já são itens mais voltados à infraestrutura e transporte. A tabela CEINFRA e a tabela SINAP, ela não possui todos os itens que eu conseguiria utilizar para uma obra de infraestrutura. Ela utiliza muitos itens para edificações. A maioria dos itens são voltados para construções de edificações. Eu tenho a tabela DENOX, que é para obras contra seca, e tem outras tabelas, como eu comentei, que serão estaduais. O que é que eu tenho que entender para um orçamento de órgão público? Que esse decreto ele estabelece que todas as obras financiadas pela União devem ser utilizadas a SINAP e a Ciclo, que é o que eu mostrei aqui. Aí você pode me perguntar, tio Akiri, como é que eu sei qual a tabela vai ser utilizada agora? Como é que eu sei que o recurso é estadual, federal? Um recurso federal, a representação dele, né, é pela Caixa Econômica Federal. Então, se você vai fazer uma obra para construir uma casa pela Caixa, ou você vai receber uma emenda parlamentar de um deputado federal, ele vai enviar para a Caixa Econômica retransmite esse financiamento, né, esse recurso, para o órgão público que recebeu desse deputado. Então, em resumo, se foi pela Caixa Econômica Federal, ela representa a União. Então, a gente utiliza como prioritária a SINAP, ou se for outro tipo de obra, seria Ciclo, né? Como ele está comentando aqui. Então, mais uma vez, se você quer construir uma casa e vai vender pela Caixa, né? Mas você quer construir primeiro com financiamento pela Caixa, você vai ter que apresentar a tabela de orçamento para a Caixa com os custos unitários vindo da tabela SINAP. Quando eu tenho um financiamento estadual, ou seja, o governo do estado é quem enviou o recurso para o município executar aquele serviço, a tabela de referência deles é a tabela estadual mesmo. Tanto é que quem analisa esses projetos não é o pessoal da Caixa Econômica. O pessoal da Caixa Econômica só analisa projetos de recursos federais. Quando você tem um recurso do governo do estado, existe um setor específico do governo do estado, que aqui no Ceará, ela em Fortaleza é chamada de Secretaria das Cidades, dependendo do tipo de obra, né? Eu tenho Secretaria de Saúde, eu tenho Secretaria de Educação Estadual, e eles ficariam responsáveis por gerir esse recurso estadual e analisar os projetos através de órgãos estaduais. Quando o recurso vem através de um deputado federal, uma emenda parlamentar, ou você faz um financiamento pela própria Caixa Econômica, então seria um órgão da União, representatividade da União, né? E seria federal e a tabela SINAP. Certo? Então aí estaria mais ou menos a diferença de quais as tabelas que a gente utiliza no órgão público. Não quer dizer que você não possa utilizar outro valor. Inclusive, para itens que não existem na tabela, a gente pode criar uma composição própria, que é o que eu vou ensinar aqui no curso,
e vocês podem utilizar outra tabela quando não encontram em uma delas, ou criar o seu próprio custo fazendo uma pesquisa mercadológica. O ideal é que o orçamento sempre saia de uma pesquisa mercadológica local, porque essas tabelas elas serão referenciadas, mas nem sempre o custo que está sendo apresentado lá é um custo que é compatível com o meu município. Ok, pessoas? Então, na próxima aula eu vou mostrar essas duas tabelas para a gente ter um esclarecimento melhor de o que seriam essas tabelas.